Amém. Boa noite. Pastor Washington, ele é um amigo muito querido, pastora Ana. É um prazer enorme estar aqui. Eu sei que ele já orou, mas eu preciso orar de novo, senão eu não consigo. Desculpa, gente. Amado Deus, Pai, muito obrigado, primeiramente, por o Senhor nos permitir estar aqui, na Tua casa. Deus, como eu sempre tenho dito, se o Senhor não estiver aqui, não me envie. Pai, eu clamo a Ti que o Senhor agora me esvazie, Pai, para que o Senhor eu possa ser seu instrumento nessa noite. Que não saia da minha boca nenhuma palavra que não venha de Ti, e que cada um possa estar com o seu coração aberto, Pai. Que todos os problemas, todas as situações, tudo e qualquer coisa, fiquem agora lá fora, e que seu coração esteja aberto, como um solo fértil, para receber as sementes de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meu nome é Samuel, eu sou da Sala do Recreio. Eu posso dizer que eu já estive aqui antes. Eu estive aqui muitos anos atrás, há uns 13, 14 anos atrás. Na época, o meu pastor Silvério Pérez, veio ministrar, e ele falou, eu preciso de um motorista. E eu fui esse motorista. E a gente fez muito revisão junto com o Nova Friburgo. Eu era da Sala de Copacabana, com os jovens. Então, sempre vocês tiveram, sem vocês saberem, o meu carinho. E eu vim falar hoje sobre uma coisa muito especial, que se chama honra. Honra é uma palavrinha tão pequena, mas tão grande em significado. Ela, do grego, é como se a gente lê time de futebol, time, mas pronuncia-se taimi, e significa valorização. Se você chegar para um grego e falar, o que é taimi, né? Ele vai falar algo que é muito valioso, algo muito precioso, tal como o ouro. E certamente, se você tem uma coisa valiosa, você não deixa em qualquer lugar, você não coloca isso jogado em cima da bancada. Você utiliza, limpa, guarda dentro da caixinha, às vezes dentro do cofre. E às vezes, para a gente entender melhor uma palavra, que é o que eu quero reforçar hoje, o que seria então desonra? Desonra é demonstrar nenhum respeito, nenhum valor, é tratar como comum, ordinário. E se você for de novo pedir para um grego, né, que seria atimia, ele vai falar para você que é algo comum, superficial, algo que você pode se desfazer facilmente, como o vapor. E a honra, ela pode ser demonstrada de diversas formas, em palavras, em atitudes, em pensamentos. Mas o que Deus fala sobre honra? Isaías 29:13, ele vai falar, são vários versículos, né? Então pode anotar que eu vou ler, que eu trouxe muita coisa. Diz o Senhor, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, de acordo com Deus, o princípio da honra, que é o que eu quero falar hoje, começa no nosso coração. A gente não pode honrar ninguém se a gente primeiro não colocar essa pessoa no nosso coração. Uma vez eu tive muito problema com um discípulo, e esse discípulo, ele me deixava me sentindo muito mal. Ele não respondia as minhas mensagens, eu falava com ele e ele ignorava, eu chamava ele para um evento, ele aparecia no evento, mas não me respondia. E aquilo foi me fazendo me sentir mal, me sentir desvalorizado. E aí eu conversei com o meu pastor, e eu falei, o que eu faço? E ele falou uma coisa muito simples, alarga o teu coração, para colocar ele lá dentro, do jeito que ele é. Aceita ele do jeito que ele é. Ele pode ter esse defeito, mas eu tenho certeza que ele tem muito mais qualidade do que esse defeito que você está vendo. E foi o que aconteceu. Eu abri o meu coração e as coisas começaram a acontecer.
O nosso coração, às vezes, ele é fechado. Quando a gente frequenta a célula por muito tempo, quem já passou por essa experiência? Às vezes, inconscientemente ou involuntariamente, chega um visitante e a gente não trata ele como deveríamos, porque o grupo já está fechado. Às vezes até falta cadeira, quando era presencialmente. Aquela koinonia, né, comunhão entre cristãos, e perde às vezes o precioso que é levar a palavra, ganhar uma vida, uma salvação. E a honra, ela impede o agir de Deus. Como assim? Honra impede, a falta de honra impede o agir de Deus? Agora sim, se puder colocar aqui atrás, Marcos 6:5. Esse é um versículo que me chamou muito a atenção e me deixou realmente muito constrangido esse versículo. E não pôde, falando de Jesus, fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Não pôde fazer dali nenhum milagre. Então, em Nazaré, Jesus não operou nenhum milagre. E olha só que interessante, e não pôde. Ele diz ali, não pôde. Então, ele não fala que ele não quis. Jesus, ele queria fazer, ele foi contido. Ele estava com o mesmo coração, com a mesma predisposição para operar, para fazer aquilo que ele veio fazer nessa terra, curar, salvar, libertar, e ele não pôde. Se a gente pensar e a gente ler a história dos evangelhos, a gente vai ver que Jesus curou enfermos, ele fez o cego ver, mais de um, ele fez o paralítico, mais de um andar, ele ressuscitou pessoas, ele expulsou inúmeros demônios. E o livro de João, no final, ainda fala que ele fez ali inúmeros outros sinais e maravilhas que seriam impossíveis ser contidos num único livro. Então, olha o tanto de milagre que Jesus operou, mas em Nazaré, a terra que ele nasceu, não pôde. Ele não pôde. Por quê? Aí a resposta está um pouquinho antes, um versículo apenas, Marcos 6, versículo 4. Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Versículo seguinte, ao 5, ao 6, né? E ficou admirado com a incredulidade deles. Honra gera incredulidade. A honra gera um coração incrédulo. A honra impede, a falta de honra, né, impede o agir de Deus sobre as nossas vidas. Esse é um princípio que Deus ele coloca em inúmeras passagens da Bíblia. Se você for ler sobre honra na Bíblia, você vai ver que não faltam histórias e versículos. 1 Samuel 2:3, honrarei aqueles que me honram. Como a gente pode honrar a Deus? Se a gente quer receber a honra de Deus, como a gente pode honrar a Deus? João 5:23, Jesus fala, aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que me enviou. E Jesus ele fala, como é que a gente pode honrar Jesus? João 13:20, Jesus dizendo, digo-lhes a verdade, quem recebe aquele que eu envio, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe ao Pai que me enviou. O que seria receber alguém? Quando você vai receber alguém que é importante, você se prepara. Se você vai receber alguém que você não acha importante, você nem arruma a casa. Mas quando você quer receber alguém que você quer honrar essa pessoa, você faz diversos preparativos. Você vai no mercado, você compra as coisas, você arruma a casa, às vezes você até compra coisas novas, vou trocar essa cortina, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então olha só, vamos substituir recebe por honra. Digo-lhes a verdade, quem honra aquele que envio, honra a mim. E quem honra a mim, honra ao meu Pai que me enviou. A honra, Jesus ele fala em Lucas 13:35,
digo-lhes a verdade, vocês não me verão mais até que digam, bendito o que vem no nome do Senhor. Olha só, Jesus dizendo que a gente às vezes não recebe Ele, a gente fica ausente da presença de Deus, Ele se ausenta de nós, até que a gente diga, bendito o que vem em nome do Senhor. Se a gente não reconhecer os profetas de Deus, os pastores, os líderes, e bendizer o nome deles, a gente está afastando o nosso coração do coração de Deus. E a gente precisa aprender um princípio, que é honrar essas pessoas. Ele fala também em Mateus 10, 3 níveis de honra. Mateus 10, do 40 e 42, ao 42. Mateus, capítulo 10, versículo 40, 41 e 42. De novo vai falar recebe, e a gente vai substituir por honra. Quem honra vocês, honra a mim. E quem me honra, honra aquele que me enviou. Quem honra um profeta porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta. Quem honra um justo porque ele é justo, receberá recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja um pequeno copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Ele fala aqui de 3 níveis de recompensa. Recompensa sobre a autoridade que está acima de nós, profetas. Recompensa honrando aqueles que estão no nosso mesmo nível de justo. E recompensa se a gente honrar quem está abaixo de nós, os pequeninos. Em todos os casos, nós receberemos recompensa se recebermos, se honrarmos essas pessoas. E se você parar, imaginar todas as pessoas que você conhece, vai passando um filme na sua cabeça agora, todas elas vão se encaixar, ou acima, ou igual, ou abaixo, em nível de autoridade. Então você tem que aprender a honrar quem está acima, quem está ao seu lado e quem está abaixo. E fazendo isso, você vai receber recompensa tripla de Deus sobre a sua vida. O centurião romano, essa passagem ela é maravilhosa, Mateus 8, não precisa colocar porque ela é um pouco grande, de 5 a 10, mas entrando em Cafarnaum, um centurião pediu ajuda a Jesus, e ele falou, um servo meu está paralítico, em terrível sofrimento, e Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. E o centurião respondeu, Senhor, eu não mereço que você te receber debaixo do meu teto, mas dize uma palavra apenas, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando, e se eu digo a um vai, ele vai, e se eu digo a outro venha, ele vem, se eu digo ao meu servo faça isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus, olha agora, positivamente admirou-se e disse aos que lhe seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Imagina só, naquela situação, um romano era alguém que estava acima de qualquer judeu. Judeu era um povo conquistado, romano era um conquistador. Os romanos consideravam os judeus um povo inferior, um povo que não tinha qualificação, eles desprezavam. Um centurião, ele tinha 100 soldados abaixo da guarda dele, da supervisão dele. Ele era um homem muito respeitado onde ele ia. E esse mesmo homem que era uma autoridade muito respeitada, ele fala para um conquistado dele, eu não sou digno que você vá na minha casa. Olha a honra sendo dada a Jesus.
ele trata Jesus, ele reconhece a autoridade, pois eu também sou homem de autoridade. Ele está falando, eu sei o que é ter autoridade, e eu reconheço isso em você. E olha só, eu não encontrei em Israel tamanha fé. Quem que estava em Israel? Maria, mãe de Jesus, João Batista, tantos outros, os discípulos. Ele está falando que ele não encontrou pessoas com tamanha fé em Israel. Romanos 10, 17 fala, mas Samuel, a fé vem pelo ouvir. O ouvir a mensagem mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Sim. Mas aqui Jesus está falando que mesmo assim, esse centurião que com certeza não conhecia as Escrituras como João Batista, Maria e tantos outros, teve uma fé maior. Por que ele teve uma fé maior? Porque ele honrou. Muito simples, ele honrou a Jesus. Uma combinação de honra, reverência, entendimentos sobre a autoridade de Deus. Se a gente pega essas pequenas situações na Bíblia, a gente enxerga que nós podemos fazer mais. Uma outra situação, eu sei que o tempo é curto, eu estou tentando correr, mulher Cirofenícia. Quem que é uma mulher, quem é essa pessoa, Samuel? Marcos 7, 25 em diante, uma mulher tinha uma filha que estava com um espírito imundo e lançou-se aos pés de Jesus. Ela era grega, Cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E lhe disse, Jesus disse a ela, deixe primeiro que os filhos comam até se fartar, pois não é correto dar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E Jesus lhe respondeu, por causa dessa resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Vamos contextualizar. Imagina se hoje um pastor, um líder, alguma pessoa que tem alguma autoridade já dentro da casa de Deus, chama uma pessoa que vai pedir ajuda para ele, e Jesus aqui foi duro, ele chamou essa mulher de cachorra, de cadela. E isso já era uma coisa seríssima naquela época também, era você humilhar a pessoa. Hoje, a gente às vezes se escandaliza por muito menos. Hoje o nosso coração, ele fala o seguinte, você quer que eu te honre? Ganhe o meu respeito. Você quer que eu te sirva? Ganha a minha confiança. Você quer alguma coisa de mim? Mas o que você já fez por mim? Eu nem te conheço. Esse é um sentimento errado e mundano. Porque essa mulher, ela não ouviu o que Jesus disse, ela reconheceu a autoridade dele. E por ela reconhecer a autoridade de Jesus, ela perseverou. Ela não retrucou com indignação, mas ela retrucou com amor. E ela recebeu a recompensa dela. Ela teve ousadia. Ela se lançou aos pés de Jesus. Ela não se ofendeu, não desistiu. E por sua determinação, não aceitou um não como resposta. E ela recebeu a recompensa. Esses dois exemplos, engraçado, né? Duas pessoas que não eram judias, eram gentios. A mulher do frasco de alabastro, Marcos 14, ela pegou um perfume muito caro, nardo puro. Alguns estudiosos falam que o que ela derramou ali sobre a cabeça de Jesus era o equivalente a mais de 1 ano de salário. E as pessoas que estavam perto falaram, que desperdício é esse? É tão cristão, né? Às vezes a gente pensar nos mais necessitados. Isso aí poderia ser vendido, entregue aos pobres. Jesus repreende,
deixem-na em paz. Porque vocês a estão perturbando? Isso está em Marcos 14, desculpa. Ela praticou uma boa ação comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Olha só, essa frase aqui acertou meu coração como uma flecha. Ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. E Jesus, ele termina dizendo: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Olha a honra que essa mulher ela recebeu, mais de 2000 anos depois. Eu, um ninguém, um servo de Deus apenas, estou aqui, pecador como todos nós somos, falando dela. Eu acho que, às vezes, a honra é um princípio tão valioso, mas tão valioso, que ele é difícil às vezes de ser falado. Aquele que não honra o filho, né? A gente já leu, não honra o pai. Às vezes a gente pensa, mas Samuel, você está falando tudo isso, isso é muito bonito, mas Jesus era perfeito. Jesus não tinha erros. Você está falando, mas o meu líder não é assim. O meu líder me machucou. O meu líder me ofendeu. O meu líder me maltratou. Vamos contar a história de Ana, mãe do profeta Samuel. Isso está em Samuel, 1 Samuel 1, a partir do 13. Eli, um sacerdote corrupto, e seus filhos também. Ana estava ali, ela era estéril, Penina ficava zombando a vida dela. Não dar filhos naquela época era até um insulto ao marido. Ana se jogou no templo de Deus. E estava orando, chorando, e só mexia os lábios. Eli chega até ela: até quando você vai continuar bêbada? Abandone o vinho. Imagina só, você com sua questão, vem e se joga no altar de Deus. Vem um pastor, um líder, um profeta, e fala que você está louco, bêbado, está fazendo coisa errada. Como é fácil a gente se indignar com as autoridades impostas por Deus. Ela mesmo se rebaixa. Não se trata disso, meu Senhor. Eu sou apenas uma mulher angustiada. Eu não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Olha só a palavra dura que ela mesma se coloca. Não julgue tua serva como uma vadia. Eu estou orando aqui por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli, uma pessoa que não era admirada, corrupto, responde: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. O que aconteceu? Ela engravidou. Samuel foi entregue, ele servia a Eli e aos seus filhos. Ele nunca questionou, e por isso ele foi o maior profeta de Israel. Tem 4 tipos de autoridades que nós temos que prestar honra. Autoridades governamentais, Romanos 13:1, todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de Deus. Depois que eu li esse versículo e eu tive o entendimento, eu nunca mais falei mal de político nenhum. E eu passei a orar por eles. Autoridades civis, professores, patrões, treinadores. 1 Timóteo 6, versículo 1. Os escravos devem ter todo respeito por seus senhores,
para que não envergonhem o nome de Deus e seus ensinamentos. Autoridade sobre familiar. Honre pai e sua mãe, Efésios 6, versículo 2. E o último, e o motivo da minha vinda aqui. Autoridade eclesiástica. Colossenses 3, 23. Não, Tessalonicenses 5, 12, desculpa. 1 Tessalonicenses 5, 12. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhe dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. A mulher sunamita honrou Eliseu. Ela, em 2 Reis 4, muito interessante. Ela era uma pessoa de importância, a Bíblia diz. E ela, vendo Eliseu, ela parava ele para lhe dar pão. E ela, por observar, tenho observado esse homem de Deus, santo homem de Deus. Ela preparou um quarto, uma cama, uma cadeira, um candeeiro, para que ele, quando ele vá lá, ele pudesse se recolher. O que aconteceu? O profeta de Deus perguntou: o que você quer? Ela: não quero nada. Ele perguntou para o seu discípulo: o que essa mulher precisa? Ela não tem filhos. Eliseu orou, ela teve um filho. Depois o filho dela, já depois de um tempo, faleceu. Ela foi atrás do profeta, e o profeta ressuscitou o filho dela, porque a bênção de Deus é completa. Eu queria colocar, eu sei que a gente está avançado no tempo, em nenhum momento eu quis trazer uma palavra para que alguém se sentisse ofendido. O pastor Washington e a pastora Ana Maria, eles nem sabiam o que eu ia trazer. Mas eu falei com eles recentemente, e eu sei que eles estavam passando por uma dificuldade. Imediatamente, Deus incomodou meu coração. Sai do Rio de Janeiro e vai honrar esses homens e essa mulher de Deus. Pela primeira vez na vida, ele falou: leva uma palavra. Eu falei: Deus, ninguém se convida a Deus. Eu nunca vi alguém se convidar para ir em algum lugar levar uma palavra. Leva uma palavra. Eu tentei ligar para o pastor Washington, ele não pôde atender. Deus, eu fiz a minha parte. Você conhece a pastora Ana Maria, Samuel? Fala com ela. E aqui estou eu. Sabe, quando a gente quer honrar alguém, não existe barreira, não existe situação, não existe nada que possa te impedir para que você honre os seus líderes e para que você receba a recompensa completa. Eu queria só fazer um último pedido. Se você sentiu que essa palavra foi para você, eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Eu queria orar pela sua vida. Amado Deus, graças nós te damos por essa noite. Deus, eu te agradeço porque eu sei que não fui eu que eu falei o que estava na tua palavra. E eu sei, Pai, que cada coração que esteve aqui hoje disponível para ouvir e receber essa palavra vai ser tremendamente abençoado. Deus, eu sei que essa igreja nunca mais vai ser o mesmo a partir de hoje, quando todas as pessoas praticarem o princípio da honra. Porque nós sabemos, Pai, que Tu, Jesus,
é maior do que a desonra. Deus, e eu creio em Ti de todo o meu coração, e eu te peço, eu clamo a Ti, toca o coração de cada um agora, Deus, que Teu Espírito Santo vai tocando, vai trazendo a memória agora, de cada pessoa, uma pessoa ou mais, que você vai ter uma atitude de amor e honra, começando já nesta semana, que o seu coração vai ser cheio de paixão, compaixão e temor diante de Deus, e eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma, assim como desta igreja, e eu tenho certeza que essa casa de Deus vai prosperar para a honra e para a glória dEle, em nome e sobre o nome de Jesus, amém, amém e amém. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio. Se coloca de pé no seu lugar, se coloca de pé, vamos cantar essa canção. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, e ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, e ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Interessante que ainda há pouco eu contei uma história para vocês, um relato de alguém que teve uma experiência nesses dias sobrenatural com Deus. Eu não sabia daquilo que o Samuel ia falar, mas o Itamar, eu perguntei para ele assim: o que que tira de tudo isso, Itamar? O que ficou mais forte para você nessa sua experiência com Deus? Ele falou assim: Deus não nos trouxe ao mundo para viver para nós. Deus nos trouxe ao mundo para viver para Ele e para os outros. Porque a vida não tem significado quando nós não vivemos dessa maneira. E quando eu vivo desta forma, eu honro o outro. Tem horas que nós achamos, né, que